E o tema de hoje é reconstruindo com intenção. Eu vou repetir, reconstruindo com intenção. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo comunique a tua palavra a cada família, a cada lar. Que essa palavra seja efetiva e eficaz em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como hoje é o encerramento, e eu quero fechar todas as ideias que falamos, alguns até assustaram com os temas que foram ministrados durante o mês de maio, mas hoje eu quero trabalhar o texto de Neemias, capítulo 4. É um versículo apenas, mas é Neemias, capítulo 4, versículo 6. E o texto assim nos ensina: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Numa outra tradução diz: assim construímos o muro, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A NVI já diz dessa forma: o povo tinha ânimo para trabalhar. Reconstruímos o muro. Bom, Neemias, nós entendemos muito a história de Neemias, lemos bastante a história de Neemias, porque é uma história empolgante. O que está acontecendo? O povo tinha sido levado do cativeiro para a Babilônia. Passados anos, 70 anos, e agora o povo está voltando aos poucos. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, que tinha tomado a Babilônia. E é claro que ele autoriza Neemias a voltar. Mas como é que Neemias volta? Primeiro, ele encontra alguns irmãos que eram de Jerusalém. E aí ele pergunta: como é que está lá Jerusalém? Ele diz: olha, os muros estão derrubados, há molduros, as portas queimadas, o templo destruído. E ele conta, ele ficou muito chocado, ele começou a orar e jejuar, e ele esteve vários dias jejuando, a ponto de alguns meses, ele ficou triste na frente do rei, e o rei disse: olha, você não está doente, então essa doença deve ser do coração, o que está acontecendo? Então ele orou a Deus e ele disse: olha, a cidade onde morava a minha família, onde eu morava, onde os meus pais estão sepultados, está em ruim. E aí o rei disse: o que eu posso fazer? Me dê autorização, eu volto para reconstruir os muros, eu volto para reorganizar. Então o rei autoriza, ele volta, ele dá cartas, vem inimigos, começam a criticar, mas ele tem autorização para fazer tudo ali. Só que quando ele chega, ele não fala para ninguém com a intenção, ele sai de noite visitando para ver como é que estão os muros. Ele sai, a intenção é reconstruir, mas depois ele comunica às pessoas: olha, eu estou aqui, autorizado pelo rei da Pérsia a reconstruir os muros de Jerusalém. Tá, qual é a situação? Muros quebrados, portas destruídas e queimadas durante 70 anos, montanhas e montanhas de entulho no meio da cidade. Aquela geração que ficou lá foram os filhos das mulheres que ficaram grávidas, que nasceram e viveram na miséria. Alguns já tinham retornado do cativeiro, algumas pessoas até de bens, começaram a emprestar dinheiro para as pessoas pobres e depois tomar seus filhos como escravos. Então a situação era uma situação completamente caótica, uma cidade vulnerável, sem muros. Naquela época era uma cidade exposta. Mas o mais impressionante não era apenas a destruição, era o fato de que as pessoas haviam se acostumado a viver no meio dos entulhos. As pessoas haviam se acostumado com a situação do caos. E aquilo passou a ser normal para elas. As pessoas haviam se acostumado daquela maneira que era. Aquela situação, então, já estava há 70 anos. Então, para eles estava tudo normal. O normal era anormal para muitos.
o normal para eles era o caos. Eles já tinham ali adotado a cultura do caos diante das pessoas. Existem famílias assim hoje, relações quebradas, comunicação desgastada, distanciamento emocional, ambientes cansados, mas todos continuam vivendo. E vivem como se tudo aquilo fosse normal na sua família. Assim como aquelas pessoas se acostumaram com o caos. Vivem dentro de casa, nos seus relacionamentos, no caos, como se fosse absolutamente normal. Só que Neemias faz algo poderoso. Ele ouve falar do caos. Ele volta para o caos, mas ele não quer viver no caos. Ele decide olhar para aquilo que estava destruído. E ele decide construir com intenção, ou reconstruir com intenção, reorganizar a vida, a intenção de reorganizar a vida das famílias. Aí eu fico pensando nessa história toda reconstrução começa quando alguém decide enxergar, quando alguém decide ver o caos. Observe que lá no capítulo 2 de Neemias, se você está com a Bíblia aberta, você voltar um pouquinho no versículo 13, quando ele chega, ele vai examinar os muros de Jerusalém. Neemias não ignorou os escombros, ele olhou para eles, porque não existe reconstrução sem verdade, sem consciência, sem decisão. Muitas famílias querem mudanças, mas evitam conversas difíceis, querem restauração, mas fingem que nada está acontecendo, prestam muita atenção, mas não entendem nada. Agora fiquem bem atentos ao que eu vou dizer para você nesta noite. Não existe reconstrução onde existe negação. Já pensou se aquelas pessoas disseram, não, mas vai mexer com isso não, deixa os muros aí, deixa o caos aí, nós já estamos vivendo aqui mesmo. Tempos atrás eu vi um vídeo, você sabe que a Síria ficou em guerra civil durante muitos anos, foram muitas pessoas saíram da Síria e voltaram. Então houve uma guerra civil, o próprio governo atacava as pessoas e jogava bomba contra as famílias, destruíram muitos prédios, o próprio governo. Foi deposto, né? Mas o que me chamou a atenção é que ainda tem muita destruição na Síria. E as crianças brincam em cima dos escombros. Elas se acostumaram com aquilo. Algumas nasceram no meio da guerra e não conhecem uma vida fácil. Como estas pessoas que estão aqui e que já estão acostumadas, já estão na cultura do caos. São famílias que vivem negando que há um caos estabelecido. Reconstruir exige intenção. Em 1 Coríntios 14:40 diz, tudo seja feito com decência e ordem. Intenção é ordenar. Famílias saudáveis não acontecem por acaso, elas são construídas nas pequenas decisões que são tomadas no dia a dia, nos hábitos, nas palavras, no tempo dedicado, na forma como lidamos com os conflitos. O problema é que muita gente vive a família no piloto automático, sem diálogo, sem presença, sem intenção, sem tempo, sem intencionalidade. Queridos, eu tenho muitos anos de ministério e eu já vi muitas coisas acontecerem dentro das famílias. Já vi crianças gritando socorro, pois se sentem abandonadas dentro de casa. Reconstruir dá trabalho, mas vale a pena. Neemias enfrentou oposição, cansaço, medo, crítica. O pessoal lá de Samaria disse, olha, eles não vão conseguir. E quando eles começarem a construir, vai cair no dia seguinte. Primeiro vento que der vai cair esse muro, porque eles não têm técnica para isso. Famílias também enfrentam
essas dificuldades. Reconstruir relacionamentos exige humildade, perdão, maturidade e perseverança. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo dá uma palavra às pessoas da região da Galácia e ele dizia: não nos cansemos de fazer o bem, não desista. Talvez alguém aqui esteja cansado de tentar, de conversar, de insistir no mesmo assunto, de acreditar, de achar que, olha, o diálogo não está dando certo. Talvez aqui você alguém aqui se encontre cansado, desanimado, mas Deus trabalha em processos que dão certo. E quando você se apega a Deus, creia, Deus vai lhe dar sabedoria. O fato de ainda existir dor não significa que Deus parou de reconstruir a nossa vida. Deus ainda restaura ambientes. Isaías 58:12 diz assim: você será chamado reparador de brechas. Olha que palavra. Eu quero dizer para você que na sua casa você pode ser o reparador, a reparadora de brechas. Um texto poderoso que levanta pessoas para reconstruir ambientes quebrados. Talvez você não consiga mudar todos, não consiga controlar tudo, nem resolver toda a história da sua família, mas você pode decidir interromper ciclos. Mudar a forma de falar, construir um novo ambiente, começar uma nova história. Toda construção começa quando alguém decide não perpetuar os mesmos padrões, ou seja, quando alguém decide não perpetuar o caos. Eu sempre digo para as pessoas que reconstrução às vezes exige madrugadas de oração. Neemias começou com jejum e oração. Eu quero fazer uma pergunta a você, pensar sobre isso. Que tipo de ambiente a sua casa se tornou? E que tipo de família Deus deseja construir através de vocês? O que precisa ser reconstruído? O que precisa ser curado? O que precisa ser perdoado, restaurado, reorganizado na sua casa? Eu quero contar para você a história de Jacó. Eu vou ler alguns versículos da história de Jacó, que está lá no livro de Gênesis. Jacó deitou-se com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho, deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lá em Gênesis 30, versículo 1 ao seguinte: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, ou eu morrerei. Lá no capítulo 37 de Gênesis 3 e 4 diz o seguinte: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha lá, estamos diante de uma família na Bíblia, diante de uma família totalmente desestruturada. E estamos diante de uma família completamente caótica. Eu diria, em termos, olhando para a história de Neemias e a reconstrução no meio dos escombros, uma família que está no meio de escombros emocionais. Tudo o que não pode ter em uma família aqui existia. Disputa, inveja, divisão, preferência, ódio, rejeição. Essa é a história dos pais da tribo de Israel. Assim começou a história do povo judeu. Agora, isso serve de desesperança para aqueles que
cresceram no lar desajustados. Mas Deus tem um plano para mudar esse caos nessa família especificamente. E se você observar a sequência da história dessa família, depois eles vão numa seca, vão para o Egito, e ali é José, que era odiado pelos irmãos, é que salva a família. E passa algumas gerações, e foi nessa família que nasceu o Messias, Jesus Cristo. O Messias de Deus nasceu nessa família. O que eu quero dizer para você é que não existe escombros numa família, não existe caos numa família que Deus não possa intervir e não possa usar a sua graça para restaurar os relacionamentos. Talvez a sua família ou o seu casamento estão assim, mas Deus usou a graça e o seu perdão. Deus vai usar sua graça e o seu perdão, o seu amor na sua casa. Você crê nisso? Amém? Deus pode fazer o mesmo? Neemias não apenas chorou pelos muros, ele não apenas planejou, ele decidiu reconstruí-los. Hoje Deus não está chamando famílias perfeitas, mas Ele está chamando famílias disponíveis. Disponíveis para recomeçar, disponíveis para conversar, para perdoar, para amadurecer, para reconstruir. Eu quero pedir para você agora, aí onde você está sentado, fechar os seus olhos e pensar na sua família. Talvez existam áreas dentro da sua casa que precisam ser visitadas pelo Senhor. Hoje nós estamos dizendo para você que a destruição não terá a palavra final. Deus ainda restaura ambientes. Deus cura relacionamentos. Deus reconstrói famílias. Deus restabelece os relacionamentos, as desconexões. Deus restaura os ambientes emocionais e as comunicações claras. Eu quero que você lembre de uma coisa. A família não nasce pronta. Ela é construída a cada dia. Famílias saudáveis não são encontradas, são construídas. E toda construção saudável começa quando alguém decide. Deixa o Espírito Santo agir na sua mente, no seu coração nessa noite. Que Deus encontre em nós famílias imperfeitas, mas disponíveis para serem reconstruídas. Amém? Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu casamento, seus projetos.